Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Mais uma vez, eu aqui, a irmã Carmen, vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Hoje, nosso tema será falar sobre o pecado e a gente vai falar sobre Gênesis. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 20. Nós vamos falar sobre um pecado que é difícil da gente descobrir qual é, que é o pecado de Abraão. E ele está escrito no livro de Gênesis, capítulo 20. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de heranças, de maldição na vida das pessoas, mas tudo muito rapidamente a gente vai estar falando e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da Bíblia e toda a mensagem que eu tenho que compartilhar com vocês. Vou pedir para quem gostar e que se identificar com a mensagem, dê um joinha para dar um apoio para mim no canal e aí a gente vai iniciar essa mensagem falando sobre pecado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 20, está escrito a seguinte mensagem: Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. Depois peregrinou por Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e impureza das minhas mãos tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabes que certamente morrerá tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela madrugada, chamou a todos os seus servos e falou essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então, a gente vai estar comentando essa mensagem, que ela está no livro de Gênesis capítulo 20 até o verso 8. Aqui o que aconteceu? Deus ele deu uma ordem para Abraão. Ele falou assim: Abraão, sai da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Nessa passagem, Abraão já tinha encontrado Canaã, ele já tinha morado lá. E era um local muito tranquilo. Porém, Abraão e Sara, eles se tornaram gananciosos, eles desejaram ter muita riqueza. E aí eles desceram para o Egito, que não foi ordem de Deus, e começaram a peregrinar ali na região do Egito, até que eles encontraram Abimeleque, que era o faraó da época, começaram a fazer negócios, e ele pegou e quando ele estava próximo de chegar naquela região, ele falou para Sara: Sara, caso o faraó se agrade de você por você ser uma mulher muito formosa, você vai falar que você é minha irmã. Porque se você falar que você é minha esposa, ele vai me matar. Então você fala que é minha irmã, eu vou falar que eu sou sua irmã. Aí, dito e certo, o faraó se agradou de Sara por ser uma mulher muito formosa. E aí disse a seguinte mensagem, falou que ele seria marido dela e comprou, ficou com a Sara para ficar no harém ali dos faraós, que eles tinham esses costumes. E aí nesse período, né, diz que tem um período em que a mulher vai ficando, que eles arrumam, que eles cuidam e tal, e ele foi ficando ali um período com o faraó. Os historiadores não contam muito bem essa história de quanto tempo seria esse tempo que Abraão passou junto com o faraó. Porém, foi o tempo suficiente para que eles adquirissem muita riqueza. Quando eles saíram da terra do faraó, eles já eram muito ricos, tanto Abraão quanto Sara. E aí a gente percebe que o homem, ele está sempre cometendo pecados. No caso de Abraão e Sara, a Bíblia, a gente tem muita dificuldade de entender exatamente qual é o pecado do pai da fé, né? Mas existiu um pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. A gente só se religa novamente com Deus pelo sangue de Jesus, pela cruz de Cristo. Em Cristo é que a gente se religa com Deus novamente, porque até então nós estávamos separados de Deus.
Então, aí nessa mensagem, aí a gente percebe que o desejo dele de adquirir riquezas colocou em risco o casamento dele. Colocou aquela mulher, ela poderia ter se tornado uma prostituta por ela coabitar com o faraó, e aquele homem permitindo com que isso acontecesse. E eles entraram em comum acordo, tanto Sara quanto Abraão, para que eles pudessem. Então, assim, não existe limite para o homem quando se trata de dinheiro. Não existe um preço mínimo, eles pagam qualquer preço. Ele corria o risco todos os dias de que o faraó se agradasse da mulher dele e quisesse coabitar com ela. Porém, o Senhor deu esse livramento para Faraó. Ele fala lá que Abimeleque, nessa história, ele estava inocente, porque eles, além de serem gananciosos, querendo fazer negócio, ainda mentiram, porque eles disseram que ele era um irmão, sendo que eles eram um casal. E aí a gente percebe que toda vez que há um pecado, há uma herança de pecado, né? E a gente acaba herdando de toda essa história. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre Gênesis, da bondade de Deus tamanha com o homem, que mesmo o homem pecador, desde aquela época, ele já cuidava do homem, mesmo ele sendo pecador. Quando Eva e Adão, eles pecam, eles comem lá o fruto da árvore do jardim, que era proibido, que Deus tinha falado para eles não comerem, eles não se arrependeram, não houve arrependimento. Quando Deus vai ali conversar com ele, conversar com Adão, ele, em momento nenhum, nem Adão se arrepende do que ele tinha feito, de ter comido a fruto do conhecimento do bem e do mal, nem Eva, porque Deus, ele é tão perdoador, que se eles tivessem se arrependido, Deus perdoaria e não existiria aquela nação de pecadores, né? Não existia esse nascimento. Aí Deus ainda faz uma roupa, acredito eu que esperando o tempo de eles caírem em si, se arrependerem do pecado, faz uma vestimenta para Adão, para Eva, coloca um gorro na cabeça dele, e depois eles tiram os dois do paraíso, porque não houve arrependimento de Adão e Eva, e por isso que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Mas mesmo sendo expulso, Deus ainda veste, ele coloca cobertura sobre eles, ou seja, Deus estava dizendo para ele assim: olha, em qualquer tempo que você se arrepender, você pode me clamar, eu vou te ouvir. Mas no período que Adão e Eva viveu na face da terra, não houve arrependimento. E aí depois, o primeiro que pecasse, Satanás teria direito de assolar a vida daquele pecador. E acontece que Caim e Abel, né? Caim se irritou com Abel por Deus ter se agradado da oferta que ele fez. E aí Deus, ele dá um alerta para Caim, ele fala: olha, o pecado bate a porta, ou seja, ele teria o direito dele se arrepender, dele falar: não, Senhor, eu tô arrependido, eu não quero fazer essa maldade com meu irmão, eu não vou matar Abel, eu entrego ao Senhor esse sentimento de morte, que eu tô com raiva dele de morte. E ele não se arrepende. O que ele faz? Ele simplesmente mata Abel, né? E aí ele fica se tornando fugitivo. Toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus, né? Por isso que ele fala que ele se torna fugitivo na terra, porque ele é como se Deus não pudesse mais nos encontrar quando a gente está com pecado sobre nós. E aí, nesse caso, Adão não se arrepende, Caim se entrega ao pecado, e depois daquilo vem uma nação sendo gerada com herança de pecado. Então daí para frente, todos os que nasceram, aí o pecado começa a se proliferar no mundo, o homem já se entrega mais facilmente ao pecado pela ação de Satanás. E a gente percebe que aí Deus, ele se indigna com o homem pecador e ele destrói todo o povo que existia naquela terra por causa do pecado. E aí vem Noé. Aí da geração de Noé, ele refaz a terra. E quando ele refaz a terra lá na geração, ele acha que o homem vai começar a ter uma comunhão plena com Deus. E aí acontece que um dia Noé bebe, se embriaga, e aí Cã, que é o filho dele mais novo, vê o pai nu, e aí acredito eu que ele vai lá contar para os irmãos e debochando do pai. E aí o pai o amaldiçoa. Com Abraão não pôde acontecer nada, porque Abraão já era possuidor da bênção do Senhor. Então ninguém amaldiçoa quem o próprio Deus abençoou. Então ele realmente viveu o período que ele viveu, e a gente tem dificuldade de encontrar o pecado de Abraão.
porém existiu. E aí, quando Cã peca, ele é herdeiro da terra de Canaã. Então, Canaã se torna maldita. E depois a gente vê lá pra frente. E aí, o que acontece? Daniel, lá no livro de Daniel, Daniel descobre que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Que existia um motivo para que aquele povo tivesse sido entregue para a Babilônia. E ele precisava encontrar o fio da meada para que ele pudesse ser liberto daquela herança de pecado. A gente está falando um pouquinho agora sobre libertação. E aí ele descobre que está escrito no livro de Jeremias, o segredo da libertação, que está contando a história de Babilônia, no livro de Jeremias, e aí ele começa a fazer uma oração para ele ter um concerto com Deus. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9. Se vocês quiserem ler, vocês leiam, que é muito importante essa passagem, e é verdadeiramente uma história de libertação espiritual. E aí a gente voltando lá para a história de Abraão, a gente percebe que Abraão também foi um pouquinho desobediente com Deus, porque Deus falou que era para ele ficar em Canaã, e o que ele vai fazer no Egito, né? Então o povo, ele decide andar por si só, se entregar aos próprios desejos, às suas próprias vontades, e isso é muito difícil, e até hoje isso acontece. Deus, ele fala, né, que todos os dias ele nos oferece bênção e maldição, e o homem, a maioria das vezes, ele segura a maldição. Então Deus, ele fala muito dessa questão de portas abertas, que ele abre a porta, ele falou lá para Caim, né? Olha, se você se entregar a esse desejo, o pecado bate a porta. Então quem abre a porta do pecado da nossa vida somos nós, quando a gente se entrega ao pecado. E o mais duro dessa história é que quando a gente abre a porta do pecado, até 4 gerações da nossa família pode ser atingida por aquele pecado. E aí Daniel descobre isso e começa a pedir perdão para Deus, para que a história daquele povo tivesse mudança, tivesse um renovo com Deus ali. Mas, irmãos, eu vou falar para você, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da libertação de Daniel. É muito interessante essa questão aí de libertação, mas siga com essa mensagem. Decidam e escolham sempre perdoar, irmão. Seja lá qual foi o pecado, qual foi a ofensa, qual foi a forma que atingiram você, decida perdoar. Perdoa, irmão. Se não for pelo um desejo natural, mas que você clame a Deus, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, me ajuda. Mas o que faz com que a gente fique liberto de toda ação de Satanás sobre a nossa vida é o nosso próprio pecado. Quando a gente peca, Satanás vai reivindicar o direito dele lá em cima no céu para Deus, e muitas vezes ele vai debochar e falar: isso, o servo pecou de novo, foi contra você dessa vez. Olha, no caso lá do povo que ficou 430 anos, foi porque eles pecavam adorando outros deuses, e Deus também ficou aborrecido com isso, que ele falou: poxa, faço tudo de bom para esse povo ainda vai adorar outros deuses, o que tem nesse povo de errado? Fala, pera aí que eu vou dar um jeito nessa situação. E aí Deus deixa com que Babilônia possa ganhar a guerra, para que o povo de Deus seja ali tratado por Deus, né? Mas lá tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel era Abednego, e eram homens com Deus que modificaram a história do povo de Deus lá naquela região. E na história da Bíblia, tá? Então, irmãos, o que eu tenho para falar para você sobre o pecado é que toda vez que você se entregar ao pecado, você vai ser escravo de Satanás. Ele vai ter direito de assolar a sua vida e as suas gerações. Então não é só você, os seus próximos herdeiros, eles têm herança de pecado, eles recebem, você querendo ou não, por conta do pecado que você cometeu. Então, se você quiser se afastar dessas janelas, dessas portas espirituais abertas aí, perdoem. Decidam fazer a vontade de Deus, amem o seu próximo e, por amor a Deus, vocês escolham andar com Cristo. Não se entreguem ao pecado, à maldade do homem, neguem a si mesmo e se coloquem na posição de servos e filhos de Deus. Se Jesus conseguiu, nós temos todos o direito de conseguir. Sejam firmes, sejam fiéis a Deus, que vai dar tudo certo. Eu creio, a paz seja com todos. Espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para vocês que estão me acompanhando. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para dar um apoio para mim no canal. E até o próximo vídeo.